Seja louvado mais uma vez. Na vida de todos os irmãos, eu gostaria de ler um texto com vocês. Se encontra em Lucas capítulo 15. Lucas 15. Glória a Deus. Lucas capítulo 15. A partir do versículo 25 até o versículo 32, desde já eu quero deixar a minha palavra de gratidão por esta oportunidade, pessoa do pastor Juscelino, nosso pastor, apresentado pelo pastor Hamilton, pastor Jason. Que Deus continue abençoando a vida dos servos do Senhor poderosamente, em nome de Jesus. Lucas 15, a partir do versículo 25, quem encontrou, diga amém. Diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matar-te-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, irmãos? Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Amados irmãos, em Cristo Jesus, gostaria de chamar a sua atenção para nós refletirmos um pouco nesse texto que nós lemos. Eu já preguei bastante esse capítulo 15 de Lucas, mas o que eu preguei foi só o retorno do filho mais novo. Nunca preguei sobre o filho mais velho. E esse texto, o filho mais velho, ele é um tanto difícil de se pregar, porque eu aprendi que antes que eu pregue a palavra de Deus às pessoas, eu devo pregar a mim mesmo. E esse texto, ele se identifica muito com a gente e o confronta. Então, por isso, eu nunca tinha pregado. A primeira vez que eu vou pregar sobre o filho mais velho. E geralmente se ouve muito pregar sobre o filho mais novo. E dificilmente se ouve pregar sobre o filho mais velho. Dito isto,
Gostaria de introduzir esta palavra querendo que os irmãos compreendam esse texto a partir do contexto, para que nós possamos compreender de verdade esse texto. Nós precisamos entender o público a quem Jesus estava ensinando. O começo do capítulo 15, há dois grupos de pessoas. Existe os pecadores e os publicanos, e um segundo grupo que era os fariseus e os escribas, ou os mestres da lei. E Jesus atraía os publicanos e os pecadores, e por este fato da presença de Jesus atrair essas pessoas, houve uma murmuração entre os fariseus e os escribas. E eles diziam: este recebe pecadores e come com ele. Uma vez que comer com outra pessoa significava comunhão ou aceitação. Logo, Jesus, sendo um rabino, dentro dos protocolos dos rabinos, Jesus não poderia sentar com esse tipo de gente. Aí é quando Jesus introduz as parábolas, que são 3 parábolas com o mesmo significado. E ele conta a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas e ele perde uma, e ele deixa as 99 e vai atrás da perdida. E conta também a parábola da dracma, que é a mulher que tem 10 dracmas e ela perde uma, e acendendo uma candeia ela busca diligentemente até achar. E Jesus começa agora a contar a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos 2 filhos, ou poderemos dizer a parábola do amor do Senhor por esses 2 filhos. Quando Jesus está narrando essas parábolas, Jesus está querendo mostrar, ensinar a essência do que é pecado, ou é a essência do pecado. Jesus está querendo ensinar a essência do Evangelho, e Jesus está querendo mostrar também a essência da religião. Quando nós o atemos para o conceito de pecado, logo nós imaginamos, pensamos as formas de pecado. E dentro desse conceito de forma de pecado, nós vamos às vezes encontrar, ou as pessoas vão encontrar, pecados grosseiros, pecados escandalosos e pecados que não são tão escandalosos. E Jesus vai redefinir dentro desse texto aqui, para os seus ouvintes, o que é o pecado, a essência do pecado, que é a coisa mais preocupante para Jesus. E ele também vai mostrar a essência ou o espírito da religião, e vai mostrar também a essência do Evangelho. O que é Evangelho? Por isso que esse texto me chama a atenção, e é um dos textos que mais me fascina, porque dentro desse texto você consegue entender o espírito da religiosidade, você consegue entender a essência do pecado, o que é verdadeiramente o pecado,
e você consegue entender a essência do Evangelho. Então Jesus começa a confrontar os seus ouvintes, tanto os publicanos e os pecadores, como também os fariseus e os mestres da lei, contando essas parábolas. E a parábola do filho pródigo, dizendo que um pai tinha 2 filhos, e um dos mais moços, certo dia, chega para o pai e pediu a parte da herança que lhe pertence. Quando Jesus fala que um pai tem 2 filhos, e um filho pede a parte da sua herança que lhe pertence, vai para uma terra distante, e ele completa a parábola falando também do filho mais velho. Jesus está mostrando para os seus ouvintes que existe 2 tipos de pessoas perdidas, ou seja, tanto os publicanos como os pecadores, tanto os fariseus como os escribas, que eram cumpridores da lei, estão perdidos e precisam de salvação e necessitam da graça de Deus. Qual é a diferença desses 2 tipos de pessoas perdidas? Prefigurada na pessoa do filho mais novo e na pessoa do filho mais velho, é que um tem consciência que está perdido. O que sai tem consciência que está perdido, enquanto que o que está dentro de casa não tem essa consciência. Jesus está querendo ensinar para os seus ouvintes que há 2 formas de se perder. Uma forma é sendo muito mal, como o filho que saiu. A outra forma de se perder é sendo muito bom. Isso vai chocar, mas depois eu vou explicar. Há 2 formas de se transgredir ou de se rebelar contra Deus. A primeira forma é transgredindo ou não cumprindo as leis e os mandamentos. Outra forma é sendo cumpridor da lei e muito zeloso por ela. É isso que Jesus está querendo ensinar nessa parábola. Aí a Bíblia diz que o filho mais velho, o filho mais novo, pede a parte da sua herança, e ele sai para uma terra distante, gastando todos os seus bens, vindo uma grande fome. Ele se lembra da casa do pai, e a Bíblia diz que ele, agora caindo em si, ele disse: voltarei para o meu pai, e dir-lhe-ei ao meu pai: pequei contra ti, contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me ser um dos teus empregados. A princípio, você percebe que esse que sai, ele sai de um jeito e volta de outro. Ele sai dizendo assim: pai, dá-me. Ou seja, ele sai querendo ter, e quando ele volta, ele diz assim: eu quero ser um dos teus servos. Ele sai dizendo assim: pai, dai-me. Ele volta dizendo: meu pai. É diferente, a volta é diferente. Dizer pai e dizer meu pai, há uma grande diferença. Eu não vou explicar, porque o meu objetivo não é falar sobre o filho mais novo, mas o filho mais velho. E a Bíblia diz que ele volta dessa forma, diferente.
E a Bíblia diz que o pai, estando vendo longe, o pai saiu e foi ao encontro dele e o beijou. Porque antes dele voltar para casa, ele precisava voltar para o pai. Então, antes dele chegar na casa, ele chega até o pai, ou o pai chega até ele. É aí que a Bíblia diz que o pai manda os servos pegar a melhor roupa, sandália para os pés e o anel para o dedo, mata o bezerro cevado e dá uma festa. É quando o texto que nós lemos diz que o filho mais velho estava no campo. E quando ele chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E ele chama um dos servos e pergunta o que estava acontecendo. Havia um alvoroço, irmão, de dança, de música, do povo se alegrando. Até os servos estavam informados, até os servos estavam por dentro do que estava acontecendo, até os servos estavam festejando. O único que estava desinformado era o irmão mais velho. O único que não sabia o que estava acontecendo na casa era o irmão mais velho. E ele pergunta, e o servo sabia mais do que o filho. Diz, é teu irmão que voltou. E o teu pai, por ter encontrado ele sã e salvo, resolveu fazer-lhe uma festa. O que eu quero que os irmãos entendam, irmão, nesse texto, atentando para o irmão mais velho, é que existe um espírito do irmão mais velho que nos persegue constantemente, que é o espírito da religiosidade. Esse espírito da religiosidade, ele nos atém dentro da casa, mas nem por isso, pelo fato da pessoa estar dentro de casa, não quer dizer que a pessoa é salva. Então, quando eu leio esse texto, eu procuro tentar encontrar quais são as características do espírito do irmão mais velho que às vezes nos persegue ou que às vezes nós temos. E a Bíblia Sagrada diz: e o filho mais velho estava no campo, e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse, veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. E respondendo ele disse, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e tu nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, aqui está. A primeira característica do espírito do irmão mais velho. Qual é a característica do espírito do irmão mais velho? É quando nós nos achamos superior às outras pessoas. Todos nós sabemos que a Bíblia condena alguns pecados grosseiros, mas pouco nós sabemos que a Bíblia também condena o falso moralismo. Este irmão mais velho
se achava superior ao seu irmão pelo fato dele guardar os mandamentos sem transgredir nenhum deles. É esta a forma da gente se perder dentro de casa. É cumprindo todos os mandamentos, mas com uma motivação errada. Existe pecado até na nossa santidade, irmão. Esse espírito de superioridade mostra que há pecado até na nossa santidade. Quando é que existe pecado na nossa santidade? É quando nós nos santificamos, não porque a gente ama a Cristo, não porque a gente quer agradar a Cristo, mas porque a gente quer ser superior ao irmão. Por que que ele resiste em não receber o irmão que voltou? Por que que ele resiste em não perdoar o irmão que voltou? Porque ele se acha superior. E é impossível a gente perdoar alguém quando a gente se acha superior a ela. Este filho mais velho, o espírito do filho mais velho, ele mede o seu nível de santidade pela vida das outras pessoas. Ele gosta de se comparar para mostrar que o seu nível de santidade está acima do seu irmão. Tem gente que gosta de usar as pessoas para medir o seu nível de santidade. Ele diz assim: este teu filho desperdiçou toda a tua fazenda com as meretrizes, com as prostitutas. Mas eu estou aqui, toda a vida te servindo, sem transgredir nenhum dos teus mandamentos. É a forma mais errada de medir o nosso nível de santidade, se comparando às pessoas. Irmão. Aleluia. Porque isso é característica dos fariseus. Medir o seu nível de santidade pela vida dos outros. Quer ver que isso é verdade? Lucas capítulo 18, a Bíblia diz que subiam 2 homens para orar no templo, um publicano e um fariseu. A Bíblia diz que o fariseu chegando, ele orava assim dizendo: Pai, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúltero, e nem como este publicano. Eu, pelo contrário, eu jejum 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo. Ele media, os fariseus mediam o seu nível de santidade pela vida dos outros. Eu quero ver medir o nível de santidade pela vida de Jesus, para ver se está próxima, para ver se está semelhante, para ver se está batendo. Aleluia. Então essa é a primeira característica do espírito do irmão mais velho. É o sentimento de superioridade aos irmãos. Por que que ele ficou tão indignado assim, irmão? Por que que ele não quis perdoar o seu irmão? Segundo lugar, porque o irmão mais novo voltando, e o pai colocando anel no seu dedo, dando a melhor roupa e colocando sandálias nos pés, e recebendo de volta na família, ele teria direito novamente na herança.
Quando o irmão mais novo volta, a herança do mais velho é diminuída. Diga assim: todo perdão, mais forte, todo perdão tem um preço para quem perdoa. Aleluia. 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 Segundo lugar, qual é o espírito do irmão mais velho? É o espírito de competitividade. Ou o espírito de concorrência. Tem gente que tem esse espírito de concorrência, de competitividade no meio da igreja. Movido por obedecer todos os mandamentos com a motivação errada, essas pessoas, elas vivem competindo um com o outro. Ele diz assim: este teu filho gastou toda a tua fazenda com as meretrizes. Irmão, eu preciso lhe dizer, que nós não somos concorrentes, nós somos irmãos. Ele diz assim: esse teu filho ele não considerava o irmão mais novo como irmão, ele considerava como concorrente. Somente porque o pecado do seu irmão mais novo era diferente dos seus pecados. O pecado do irmão mais novo era escandaloso, irmão. Ao nosso ver, na concepção de pecado que a gente tem, o pecado do irmão mais novo era escandaloso, era feio, era horrível. É sair da casa do pai para se prostituir. O pecado do irmão mais novo, ele é um pecado religioso. Há duas formas de se perder. Aí eu repito a dizer, aleluia. Uma é saindo da casa do pai, outra é estar dentro da casa do pai. Uma é sendo muito mal, a outra é sendo muito bom. Este filho mais velho, ele obedecia, aleluia, os mandamentos do pai, mas com uma motivação errada. Aleluia, uma das formas de se perder dentro da casa é quando a gente obedece, é quando a gente é obediente, mas essa obediência não parte da motivação certa, ela parte da motivação que a gente tem o direito de ditar as coisas para Deus, de querer controlar a Deus, de dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Dessa forma, irmão, Deus pode até ajudar, Deus pode até abençoar, mas Deus não pode salvar. Esse tipo de gente está perdido dentro de casa.
Ele achava que pelo fato dele obedecer, dava-lhe o direito dele ditar para o pai o que o pai deveria fazer. Então esse é o outro espírito do irmão mais velho, o espírito de concorrência. Em terceiro lugar, qual é o espírito do irmão mais velho? É o espírito da escravidão e do vazio. Ele diz assim: eis que te sirvo há tantos anos. Existe uma versão melhor, que é a NVI, que diz assim: há tanto tempo eu te sirvo como um escravo. Você nunca transgrediu teus mandamentos. Ele tinha um espírito de escravidão. E o escravo, ele trabalha mais por obrigação do que por prazer. Ele trabalha motivado por apenas cumprir as regras, os seus deveres, não porque ele o ama, não porque ele tem prazer em obedecer, mas porque ele se vê obrigado, ele tem medo do seu Senhor, ele tem medo das consequências da desobediência. Aleluia. Essa é uma das formas de se estar perdido dentro da casa. Quando você obedece, quando você é dizimista, quando você é obediente, quando você lê a Bíblia, quando você cumpre a Bíblia, e não há nada errado em cumprir a Bíblia, mas a motivação de se cumprir a Bíblia, quando você adora, quando você vem para o culto, irmão, você pode ser a pessoa que não perde um culto, mas você não vem para o culto porque você tem prazer de estar no culto, porque você ama o dono do culto, mas porque você se vê obrigado, aleluia, em cumprir os deveres com medo da consequência de não estar aqui. Esse é o espírito de escravidão. E o apóstolo Paulo, escrevendo Romanos capítulo 8, versículo 15 e versículo 16, ele diz: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez vocês tiverem medo, mas vocês receberam o espírito de adoção para que possa clamar a Pai. Aleluia, aleluia. Tem uma oração de uma mulher que muito me impressiona, Rabia, uma mulher que fez uma oração 800 anos depois de Cristo. Ela ora dizendo assim: se eu te adorar por medo do inferno, queime-me no inferno. Se eu te adorar pelo paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que é, não esconda de mim a tua face. Aleluia, aleluia, aleluia. Precisa ser por prazer. Aleluia. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Você pode orar por obrigação. Você pode ler a Bíblia por obrigação. Vir o culto pela obrigação. Obedecer por obrigação, meramente por obrigação. Sem ter prazer nessas coisas. Amém, irmãos?
Eu encerro. A Bíblia diz, versículo 28, mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele. A mesma atitude que o pai teve com o filho mais novo, ele tem com o mais velho. Algumas diferenças. Com o irmão mais velho, ele saiu de casa. Com o filho mais novo, ele saiu de casa. Com o filho mais velho, ele também saiu de casa. Com o filho mais novo, ele não insistiu. O filho mais velho, a Bíblia diz, e ele insistia. O verbo insistir dá a ideia aqui de uma constância no apelo, na mudança do coração. As pessoas que mais deram trabalho para Jesus foram os irmãos mais velhos. Você sabia disso? As pessoas que mais deram trabalho para Jesus foram os irmãos mais velhos. Ele quase não teve tanto trabalho com os irmãos mais novos, irmão. Mas diga assim, graças a Deus, que ele insiste com o irmão mais velho. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus, ele insiste com a gente. Porque ele não quer que nenhum se perca. A mesma graça que é estendida para o irmão mais novo é estendida para o irmão mais velho. E ele insiste comigo e insiste com você. Aleluia. Ou nós somos o irmão mais novo, ou nós somos o irmão mais velho. A Bíblia não diz que o irmão mais velho entrou, ainda que o pai insistisse com ele. O que é que impedia do irmão mais velho entrar, irmão? Sabe o que é que impedia dele não entrar? Não era a sua iniquidade. Ele era obediente. O que impedia dele entrar, sabe o que era? A sua retidão. Eu posso me achar tão reto, tão justo, tão santo, e não amar as pessoas. Eu posso me achar tão justo, tão santo, tão reto, e não perdoar as pessoas. Eu posso me achar tão justo, tão reto, a tal ponto de eu ficar fora do banquete da salvação.
quando há retidão, quando há obediência, que não seja movida por prazer e amor a Deus, esta obediência, essa retidão, essa aparente santidade pode me deixar fora do banquete da salvação. Por que que eu obedeço? Por que que eu leio a Bíblia? Por que que eu venho no culto? Por que que eu adoro? Por que que eu sirvo? Aleluia. Esse irmão mais velho aqui, ele sempre achava que o pai não estava recompensando ele, que o pai estava devendo alguma coisa para ele. Eu te sirvo tantos anos e tu não me deste nenhum cabrito para me alegrar com os meus amigos. O Senhor está me devendo alguma coisa, o Senhor está me devendo, eu mereço mais do que eu já recebi. Esse é o espírito do irmão mais velho. Quando você está na igreja e você acha que Deus está sendo injusto com você, você já deveria estar mais longe, que o pastor não me vê. Esse é o espírito do irmão mais velho, irmão. Cuidado, porque o espírito do irmão mais velho pode nos deixar fora do banquete da salvação. Senhor Deus e Pai, graças te dou por tua palavra, pelo teu Santo Espírito, por este dia, por esta noite, por ter falado comigo, por ter nos confrontado. Espírito Santo de Deus, o Senhor insiste conosco. Pai, alinha as nossas motivações às tuas, Senhor, e faz com que obedeçamos aos teus mandamentos. Senhor, por prazer, por te amar. Aleluia, porque tu és o nosso bem maior. Em nome de Jesus Cristo, tu que insiste com os corações, não desista. Insta, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, mas não deixe que nos percamos dentro da tua casa, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar